Olá, bom regresso ao nosso programa Educação e o Seu Futuro. Consigo Gregory de Mello, hoje uma convidada especial, colega da Bridgewater State University, que já conhece desde o ano 2008, a doutora Fernanda Ferreira. Muito obrigado mais uma vez por estar presente conosco, até no seu dia de aniversário. Muito obrigada. Obrigado. Doutora Fernanda, estamos a falar na sua experiência em Portugal, os Açores, no continente. Não esteve na Madeira, mas está no seu list para chegar lá. E estamos a falar no seu ensino da língua espanhola. E vou-lhe contar um caso. Durante do liceu, tive a oportunidade de estudar o espanhol e o português. E acredita, na minha casa, crescendo, era sempre português. A minha mãe professora, até na escola primária, tive umas aulas portuguesas, como a gente diz na reitoria de igreja, essa coisa toda. Sim. Mas, de qualquer maneira, tive mais dificuldade com a língua portuguesa no liceu com a língua espanhola. Incrível. Mas, de qualquer maneira, já estou melhor em português, penso eu, que o espanhol, mas foi uma experiência que eu tive. E, doutora Fernanda, além de Portugal que falamos agora, também temos uma grande ligação com o Cabo Verde, com a Universidade de Cabo Verde. E a doutora Fernanda também tem feito parte, não é? Exato, já fui ao Cabo Verde. Cabo Verde é um país lindo, maravilhoso. Eu tinha muita curiosidade em conhecer o Cabo Verde pelo fato de ser um país onde se fala a língua cabo-verdiana, não é? Que é uma língua crioula, que é uma língua que é uma mistura, não é? De base africana com influência do português, não é? Mas, obviamente, não é português, não é? Sim. É bem diferente do português em vários aspectos. E eu tinha curiosidade de conhecer, de falar, de aprender. Eu moro em Brockton, então eu tenho convivência com pessoas que falam crioulo cabo-verdiano, a língua cabo-verdiana, né? Eles preferem dizer língua cabo-verdiana, eu acho que é importante dizer isso. Sim. Então, levei alunos para lá, 3 vezes levei alunos, e foi uma experiência muito interessante. Muito engraçado. Yeah. O que a gente oferece na Bridgewater, para aqueles que não conhecem, não é uma universidade pública, muito em conta para o pessoal pagar, não é como a Brown ou como a Harvard, e a experiência que os nossos estudantes têm por causa dos professores, como a doutora Fernanda e outros, é incrível. Eu até já fiz parte com a doutora Almeida, também numa excursão para o continente e também para os Açores, que os alunos que chegam lá, mesmo que sejam de origem portuguesa, não têm noção nenhuma do que vão encontrar lá. Eles dizem, a pergunta que nunca me esquece de uma aluna que esteve com a gente, porquê é que os meus avós saíram daqui? Está a ver? Claro, nos anos 74 era um pouco diferente, não é? Exato. Mas eles não compreendem disso, mas uma pergunta que nunca me esqueci foi uma dos alunos a perguntar porquê é que os meus avós saíram desse paraíso. Okay? Incrível. Exato, De qualquer maneira, doutora Fernanda, eu sei que temos, neste caso, discussão sobre os dialetos. E eu sei que a doutora Fernanda tem mais experiência nisso. Por favor, explicar. Então, uma coisa importante que a gente tem que entender é que todos os dialetos são importantes, são válidos, não é? Não existe um dialeto perfeito, o melhor, não é? Então, assim, eu falo o dialeto brasileiro, o brasileiro, não é? Eu falo a língua portuguesa com essa viés brasileira, não é? E outras pessoas falam português açoriano, outras pessoas falam português do continente, não é? Ou da Madeira, né? Então, essas diferenças são diferenças aceitáveis, que todas as pessoas devem aceitar como válidas, como importantes, não é? E uma coisa também que eu acho que a gente tem que pensar é que a língua cabo-verdiana não é um dialeto, não é? A língua cabo-verdiana é uma língua separada, não é? Diferente do português. Tem influência do português, mas é uma língua isolada, não é um dialeto do português, não é? Eu penso que, neste caso, o fim da nossa conversa é o seguinte, é que tanto faz ser dos Açores, do continente, da Madeira, o dialeto que fala é muito importante e deve continuar, Exato. Não é? Porque mesmo dentro das 9 ilhas dos Açores há dialetos diferentes, não é? Exato. E é importante a pessoa continuar
por ser dialeto e não ser um comum. A nossa opinião, a minha opinião. A doutora Fernanda tem uma paixão pela língua portuguesa, cultura portuguesa. Na Bridgewater temos alunos de descendência portuguesa, mas não estão matriculando nas classes portuguesas. A sua experiência desde que está lá em 2001 está crescendo, aumentando, está diminuindo, está na mesma? Faz favor de explicar. Bom, eu acho que uma coisa importante é que nós crescemos o programa de português, não é? Antes de eu chegar na universidade, tinham algumas aulas de português, mas não tinha, por exemplo, uma subespecialização, como se diz em inglês, um minor, não é? Não tinha uma subespecialização em português e agora sim temos. E no começo, tínhamos 3 ou 4 alunos com o sobrenome Almeida, por exemplo, não é? Fazendo esse minor, fazendo essa subespecialização. Agora nós temos quase 30. Então, há um crescimento, não é? Um crescimento de alunos que têm interesse de resgatar essa língua ancestral deles, não é? De resgatar, de conversar com vovó, com vovô, não é? Conversar com os avós, de conectar com a cultura, de certa forma, perdida para eles, não é? Então, eu acho que a Bridgewater está servindo essa necessidade da comunidade. Sim. E, como sabemos, estamos em Plymouth County, né? Estamos no condado de Plymouth, que é diferente do condado de Bristol. Se estivéssemos no condado de Bristol, teriam mais pessoas falando português, de descendência portuguesa. Sim. Provavelmente iriam para a UMass Dartmouth, não é? Claro. Mas na Bridgewater, nós temos também alunos que moram em Brockton, que moram nessas áreas perto e que estão indo para Bridgewater, que tem sobrenome, que tem descendência portuguesa, não é? Sim. E que tem interesse em estudar o português. Mas é o português acadêmico, não é? Então, às vezes, eles chegam na minha aula, a primeira coisa que eles pensam, mas eu vim aqui para aprender português e a senhora é brasileira. Então, eu sempre falo, mas é um outro português, mas é a mesma língua no sentido que é a mesma, o centro é o mesmo e existem essas diferenças dialetais. Sim. Tudo bem, vamos abraçar essas diferenças. Claro, né? Claro. Eu sei que conhece pelo menos um aluno que matriculou-se na Bridgewater, tirou português e depois deslocou-se para Portugal para estudar além. Aquilo foi um base para aquele estudante. Sim. Para preparar-se para o estudo em Portugal, na língua portuguesa, sim, que é muito importante. Mas eu tenho fé que, neste caso, os nossos líderes, incluindo o nosso presidente Clark, e pessoas como o nosso provost, Karim Asmali, e com a doutora Fernanda Ferreira, vamos continuar a aumentar, vamos ter muito sucesso, porque eu explico aqui nesse programa muitas vezes, eu estou de onde estou, porque tem a capacidade de falar 2 línguas. Isso. E se não fosse isso, não estava no hall onde estou, na Bridgewater, e o que eu faço, além da parte das viagens, outras coisas que eu faço para a universidade, que é uma vantagem tremenda. É. E agradeço à minha mãe e ao meu pai por continuar a falar a língua portuguesa muito em casa. Muito bem. Sempre, a toda a hora. A doutora Fernanda, eu sei que a doutora Fernanda é muito conhecida e eu tenho que ver aqui, neste caso, uma mensagem que foi mandada a mim. A sua carreira está espalhada pelo mundo e, por esse motivo, a doutora Fernanda receber um prémio. Não sei explicar melhor, a doutora Fernanda vai explicar, mas a gente tem que falar nisso, porque foi este ano que recebeu o prémio e favor explicar. Obrigada por essa oportunidade de falar sobre esse prêmio. Foi uma surpresa enorme para mim receber. Foi a professora do ano, não é? Então, a organização que dá esse prêmio é a AATSP, a ATSP, que é a Associação Americana de Professores de Espanhol e Português, não é? Então, receber esse prêmio como professora de português, também de espanhol, mas principalmente professora de português, foi importante não só para mim, mas acho que para a língua portuguesa, não é? Foi um reconhecimento nacional, não é? Nós temos acho que quase 10 mil, não sei se exatamente, mas pessoas nessa organização, que é uma organização internacional, de fato. Então recebi o prêmio em Porto Rico, fui para Porto Rico receber o prêmio pessoalmente, não é? Então foi uma honra imensa
receber o prêmio dos meus colegas, não é? Dos meus colegas da associação. Sim, parabéns mais uma vez, mas também além para si, foi uma situação muito boa na sua carreira, mas para a universidade também é. Porque, tendo um professor dessa alta recognição, eu penso que é importante para a universidade para atrair mais estudantes da língua portuguesa, porque eles sabem que têm a capacidade. Porque os estudantes hoje em dia não é como antigamente. Antigamente a gente tinha um caderno no escritório do Guidance Counselor, ok? E vinha um caderno, e o caderno era visto por muita gente, e tinha esse curso, aquele curso, mas não é como hoje em dia, claro. E o estudante hoje em dia vai para a universidade, está bem informado e sabe o que é que quer. E procura esses prémios que a doutora Fernanda receber e diz, eu posso ir para a Bridgewater com 25% menos de uma outra universidade e ter uma educação como ninguém, não é? Exato. Só é muito importante e parabéns mais uma vez porque o C-Prémio também dá uma elogia, não é? Elogia a mim, também, como colega, e a nossa universidade. E estamos quase no fim, mas vamos falar mais aqui dois ou três pontos. Eu estou na Comissão Escolar de Taunton. Sim. Temos aproximadamente 8.000 estudantes e o meu desejo é que a gente tenha línguas para a escola primária, neste caso para, como é que se diz, elementary school. Para começar lá, porque o que eu estou notando é que uma criança pode começar a estudar com o primeiro ano do liceu, um freshman, não é? Isso. E depois passar 2 ou 3 anos e entrar outra vez no último ano, perde muito. Exato. Perde muito. E eu estou, neste caso, a liderar. O meu português hoje está um pouco difícil, desculpe. Mas, de qualquer maneira, neste caso, Comitê Escolar da Cidade, tanto como meus colegas, estamos a puxar, o nosso superintendente também é português, Cabral, para começar o ensino da língua portuguesa e outras línguas também, não só portuguesa, mas na área das escolas primárias. Sim. E depois no middle school, e então chegar ao liceu. Porque quando chegar à universidade e sentar-se na sua classe, estão melhor preparados, vão ter mais a vantagem, porque já estão mais avançados e daí pode fazer o que quiser, não é? O que é que a doutora Fernanda pensa disso? Então, eu acho incrível essa ideia de começar cedo, não é? Começar cedo, começar na escola primária, continuar na escola secundária e chegar na universidade, quem sabe, já falando um pouco do português, não é? E eu acho que uma das coisas que poderá acontecer, não é? Se realmente os alunos, digamos, vão para a escola primária e secundária em Taunton, depois entram na Bridgewater, espero que todos possam ir para a Bridgewater, não é? Que é uma universidade incrível. Então, o que vai acontecer é que a qualidade do aluno, não é, que vai entrar na minha sala de aula, vai ser fenomenal, não é? E uma das coisas que eu estou trabalhando é Heritage Language Learning, ou seja, a educação para alunos de herança, que é a educação, que é um ensino diferente do aluno tradicional, que nunca viu português, que não tem vovô falando português em casa, não é? Sim. Então, essa é um ensino específico, um ensino de alunos de herança, não é? Então, que eles têm outras necessidades, outra problemática, não é? Então, eles precisam escrever melhor do que... Falar já falam, não é? Sim. Mais um pouco da escrita que precisa. Então, é um tipo de aula diferente, né? Então, se eu recebo esses alunos de Taunton, então vai ser incrível. Eu estou fazendo o melhor possível para que isso acontecer, falando do distrito de Taunton, e estou lá com os meus outros colegas espalhados em New Bedford, Fall River, Brockton e os arredores, e outras cidades de Massachusetts até Rhode Island, fazem o mesmo. Doutora Fernanda, estamos a chegar ao nosso fim. Quero agradecer sinceramente a sua vinda cá a New Bedford. Eu sei que durante o verão está mais complicada para chegar cá e ainda mais no dia do seu aniversário.
Obrigada. Muito obrigado, Foi um doutora prazer. Fernanda. Foi um prazer incrível. Obrigada. Obrigado. E os nossos telespectadores, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Show lá que estão a gostar do nosso programa. E muito obrigado ao Portuguese Channel, o nosso Eduardo Lima Jr. e a Helena Silva. E até para a semana. Muito obrigado e boa noite.